quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o restaurou, que o ressuscitou dos mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria e sua pretensa religiosidade, falsa humildade,
e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos nessa noite reunidos como igreja para celebrar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, lembrarmos da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição, e para celebrar essa ressurreição, a ressurreição que garante vida a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o maior tesouro, o maior presente que nós poderíamos ter é o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos. Essa igreja, pela leitura que nós fizemos do capítulo 2, era uma igreja que estava sendo assolada pelos ensinamentos, provavelmente, do judaísmo. Paulo aqui cita algumas coisas que os judeus costumavam fazer. Ele fala aqui sobre a circuncisão, dizendo que antes eles eram incircuncisos, mas que as pessoas, no versículo de número 9, ele vai falar assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Depois ele vai prosseguir, vai falar lá no verso 16: portanto não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem. Tinha lá as leis cerimoniais de comida no judaísmo. Ele diz também: não deixa que ninguém julgue vocês por causa de alguma festividade religiosa, celebração de dia nova, os dias de guardar o sábado. Ele fala: não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e isso os impeça de alcançar o prêmio. Então, Paulo está falando que essas coisas todas elas são sombras daquilo que haveria de vir. Todas essas coisas no judaísmo, elas apontavam para Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, tudo aquilo que vem no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, todos aqueles ensinamentos, toda a lei, todos os mandamentos, tudo aquilo apontava única e exclusivamente para Jesus. Mas ali, no seio daquela igreja, haviam pessoas que estavam querendo fazer com que esses irmãos, eles desvirtuassem, eles ficassem apegados a essas coisas, que eram coisas que pertenciam ao passado. Se nós formos, por exemplo, trazer para a nossa realidade hoje, nós podemos pensar que muitas vezes as igrejas elas estão presas às doutrinas, estão presas aos costumes, estão presas ao tipo de roupa que vai usar, estão presas à música que se toca, que se canta, estão presas a um tipo específico de manifestação que é atribuída ao Espírito Santo. E se você não age daquela forma, você não pertence a Deus, você não tem o Espírito de Deus. E se a gente for observar e se trazer isso para a nossa realidade, nós estamos deixando de prestar atenção em Jesus, que já fez toda a obra em nosso favor, e estamos pensando em coisas secundárias, coisas que não são importantes, porque o que importa é Cristo. Cristo vivo, ressurreto, para a glória de Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E Paulo vem dizendo então, para a igreja de Colossos, para os colossenses, ele diz que tem
se esforçado, ele tem lutado por aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja importante para Paulo. E Paulo então diz: eu quero que vocês saibam que o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos aqueles que não me conhecem pessoalmente. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Fortalecidos em seu coração. A expressão que é usada no original para falar de fortalecido é a mesma expressão que significa o Espírito Santo de Deus. É o Paráclito, no original no grego. É a mesma expressão. Paulo está dizendo para eles: eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo no coração de vocês. Eu quero que vocês sejam fortalecidos, sejam consolados, sejam encorajados no coração pelo Espírito Santo. E é isso que importa, não é aquilo, né, que o costume, a doutrina, o tipo de culto que se tem. Não são essas coisas que devem prender a nossa atenção, mas o que eu e você devemos buscar é sermos fortalecidos, cheios do Espírito Santo dentro de nós, no nosso coração. Porque fortalecidos pelo Espírito Santo, Paulo vai continuar no versículo de número 2, dizendo que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor. Unidos em amor. Uma igreja que está preocupada com o tipo de festa, com o tipo de comida, com o tipo de culto, com o tipo de música, é uma igreja que vive dividida. É uma igreja que deixa de olhar para Cristo e começa a pensar em coisas que não são importantes. Como que nós, evangélicos, temos nos distanciados de Jesus, olhando para aquelas coisas que não são importantes, que não são fundamentais. Devemos estar olhando para Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Olhar para Ele, pensar nele. Se eu fosse ficar preocupado, né, com a doutrina, com aquilo que eu acredito ser, né, a maneira como eu compreendo a Bíblia, como eu compreendo a palavra de Deus, eu jamais ia me juntar aos pastores das demais igrejas aqui do bairro, por exemplo, porque são pessoas boas, maravilhosas, mas que vivem uma experiência religiosa que é muito diferente da experiência religiosa que nós temos aqui. E na nossa reunião de segunda-feira, o pastor Sebastião ainda falou assim: pastor, eu quero parabenizar o senhor, porque o senhor, mesmo sendo, né, tradicional, batista, o senhor consegue deixar essas coisas de lado e está aqui no nosso meio. Não é glória para mim, não é honra para mim. É entender aquilo que é importante. E o importante é que Cristo seja anunciado a todas as pessoas aqui na nossa comunidade. E que a união das nossas igrejas, a nossa união enquanto pastores, chame a atenção dessas pessoas para que elas olhem e percebam que nós, para além das nossas diferenças, temos um alvo, um objetivo em comum, que é Cristo. Cristo pregado e anunciado a essas vidas, para que elas possam conhecer a plenitude de Deus. Porque Paulo vai dizer: eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos, né, no coração, sejam cheios do Espírito Santo, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo está dizendo: o que importa é que essas pessoas alcancem a riqueza do pleno entendimento, do pleno conhecimento de Deus, a plenitude de Deus, né, que é o mistério de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, porque em Jesus estão escondidos, versículo 3,
estão escondidos todos os tesouros. Paulo está dizendo que Cristo é como se fosse um cofre, um depósito de coisas preciosas, daquilo que é o mais valioso, daquilo que é o mais importante. O próprio Jesus, quando ele está ensinando acerca do reino de Deus, Jesus, ele fala, ensina duas parábolas. A parábola do homem que encontra uma pérola de grande valor, e encontrando essa pérola, ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola. Na outra, o homem vai e encontra numa propriedade um tesouro parecido, que era uma pérola de grande valor, e ele vai e vende tudo para comprar aquele terreno. Jesus está dizendo que aquilo de mais valioso que eu e você podemos ter é estarmos no reino de Deus, fazermos parte do reino de Deus, sermos parte desse reino que tem uma lógica completamente diferente da lógica do mundo. O reino do mundo é um reino de disputa de poder, o reino do mundo é um reino de vaidade, o reino do mundo é um reino de divisão, de briga, de contenda, de fofoca, de mentira. Mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a gente estar inserido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é o depósito de coisas preciosas, Ele é como um cofre, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui, gente, olha para mim, sabedoria, ainda bem que ele fala sobre sabedoria e conhecimento, porque na Bíblia, sabedoria, ela tem a ver com o discernimento que eu e você precisamos ter, o discernimento, meninos e meninas, que vocês precisam ter para poderem viver bem, viver e demonstrar essa capacidade, essa habilidade para viver, sem se deixar ser influenciados por aquilo que vai trazer mal ou prejuízo à vida de vocês. Antes de sair de casa, eu estava vendo na rede social a história de uma menina que estava chorando, desesperada, porque o sonho dela era passar no vestibular, no Enem, e conseguir entrar numa universidade federal. Filha de crente. E ela estava chorando, porque ela conseguiu passar para a Universidade Federal. Mas a mãe dela falou que a Universidade Federal é coisa do diabo. Falou que a Universidade Federal vai desvirtuar ela, vai acabar com a vida dela. Porque é essa pregação que muitos pastores famosos, hipócritas que tem por aí, fazem e falam. Meu irmão, minha irmã, se alguém se perde na Universidade Federal, ou porque vai trabalhar, ou porque vai viajar para um outro país, se a pessoa se perde, é porque o discipulado dela foi fraco. Porque se alguém tem Jesus no coração, essa pessoa vai ser testemunho vivo de Jesus aonde quer que ela esteja. Eu conheço inúmeros jovens que foram para a Universidade Federal e não se perderam. Ao passo que eu conheço muitos outros que foram para a universidade particular e estão perdidos, longe do Senhor, distantes de Deus. Então, em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ou seja, a sabedoria na Bíblia tem a ver com a habilidade para viver bem, independente do lugar onde nós estejamos. E ele vai dizer ainda, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o conhecimento a gente já viu aqui em outra ocasião, que tem a ver o quê? Com intimidade. Em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de ter intimidade com Deus.
sendo fortalecidos, né, consolados no nosso coração pelo Espírito Santo. É isso que você jovem, você adolescente, você na idade que você estiver, no lugar onde você estiver, você precisa estar atento, precisa estar atenta. Que é nessa relação com o Senhor, uma relação íntima com o Senhor, que nós adquirimos a habilidade para viver bem, somos fortalecidos por Ele no amor, vivendo em unidade, vivendo em amor. Amém? E aí Paulo vai prosseguir dizendo lá no verso 6: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O versículo 23 diz a mesma coisa no capítulo 1: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí ele vai dizer, por causa, no verso 5 do capítulo 1, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e vive para a glória de Deus e quer morar hoje no seu coração também. Você que talvez não tenha tido essa experiência, você que ainda não conheceu a plenitude de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo a plenitude de Deus. Quando a gente lê a respeito de Jesus nos Evangelhos, a gente está aprendendo acerca de Deus, a gente está aprendendo sobre Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, saber que Cristo é aquele que revela corporalmente, revela com a sua vida, revela com as suas escolhas, revela com as suas atitudes, revela com as pessoas que Ele anda, a maneira como Ele vive. Ele está revelando Deus para mim e para você. Não são as nossas doutrinas, não são as regras da nossa igreja, não é a nossa forma de liturgia, de culto, não é o tipo de música que a gente canta aqui, não são as roupas que nós usamos, não é a maneira como nós falamos, não são essas coisas que são importantes. O que importa é Cristo. Cristo é que importa, porque é Ele que revela a plenitude de Deus. As regras e as doutrinas, os costumes, né, a liturgia das igrejas, isso acaba afastando as pessoas de Jesus. Se você come isso, se você faz aquilo, se você, né, vive desse jeito ou vive daquele outro jeito, você não pertence a esse lugar. Isso não está no Evangelho. O Evangelho é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Evangelho, esse é o ensinamento de Jesus. É sobre isso que fala o Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa oração, a minha oração, a oração dessa igreja é para que todos aqueles e aquelas que estão aqui, todos aqueles e aquelas que estão recebendo a palavra de Deus através de nós, de alguma forma elas consigam entender isso e compreender que é Cristo o que importa. E que quando a gente olha para Cristo, a gente está vendo a plenitude de Deus. Em Cristo habita a plenitude de
Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. E aí depois Paulo fala sobre a liberdade, livres do legalismo por meio de Cristo. O legalismo é isso, é a gente estar preso às regras, aos costumes, aos hábitos, às doutrinas. Não que isso, pastor, então isso não é importante? Não, tem a sua importância, mas não é o centro do Evangelho. E se tem alguma regra, tem alguma doutrina que vai contra o Evangelho, a gente fica com Jesus e deixa as doutrinas de lado. A gente se apega a Jesus e esquece aquilo que é periférico. Porque é Jesus Cristo que importa. É lembrarmos quem é Jesus e saber que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Que ele revela Deus. E que ele nos ensinou que a gente precisa realmente estar unidos em amor. Porque o amor é a essência de Deus. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como a si mesmo. Amem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E amem o próximo como você ama a si mesmo. João diz, que é impossível dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão, a quem eu vejo e está do meu lado todo dia. Para eu dizer que eu amo a Deus, eu tenho que amar a pessoa que está do meu lado, que convive comigo. Por mais difícil que ela seja, por mais complicado que seja. Porque não adianta eu dizer, vim para a igreja da glória a Deus e aleluia, dizer que eu estou cheio do poder, rodar no poder, falar em mistério, e sair daqui, sair de um culto assim, voltar para casa, e está do mesmo jeito. Não adianta subir o monte, não adianta ser um... Mano, graças a Deus, eu nem lembro. Mas não adianta você fazer coisas para dizer que é santo, se você oprime, machuca e maltrata fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tirando até a vida daqueles que estão do seu lado. E tirar a vida, para Jesus, muitas vezes não é literalmente matar, mas tem muita gente matando realmente, tirando a vida das pessoas. Muitos cidadãos de bem, muitos homens de bem, têm matado as suas mulheres, de fato, literalmente. Mas Jesus diz que a morte, o assassinato não é quando eu vou e mato alguém, atiro em alguém. O assassinato é quando eu tenho ódio de alguém, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu amaldiçoo a vida de alguém. Naquele momento eu já matei no meu coração, segundo Jesus. A Bíblia diz que não se deve adulterar, mas se eu olho com olhos impuros para uma mulher, eu já adulterei no meu coração, já pequei. Não é sobre ir ou não para a cama, não é sobre beijar ou não beijar outra pessoa que não seja minha esposa, mas é muito mais do que isso. É matar a intenção que está dentro do meu coração, e para isso eu preciso ser fortalecido no meu interior. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é só dessa forma que a gente consegue resistir no dia mau. Então tenham cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, ou seja, doutrinas, com
que se fundamenta em tradições humanas, princípios desse mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Dá uma glória a Deus aí. Porque se você está em Cristo, que é o cabeça da igreja, nós recebemos a plenitude de Deus em nós. Não precisamos de mais nada. Já temos o suficiente, já temos o bastante, já temos tudo o que nós precisamos para viver bem. Porque é em Cristo Jesus que a gente vai conseguir se fortalecer, crescer e prosperar em todos os sentidos. É seguindo a Cristo, olhando para Cristo, imitando a Cristo, sendo imitador de Cristo. Por isso que nós precisamos voltar ao Evangelho, precisamos ler o ano inteiro, sempre, Mateus, Marcos, Lucas e João, olhar ali para os ensinamentos de Jesus, prestar atenção naquilo que Jesus fala, prestar atenção às pessoas com quem Jesus andou, prestar atenção na maneira como ele se relacionou com os religiosos, com aqueles que eram interesseiros, com aqueles que se julgavam melhores do que os outros. Porque eu e você estamos cheios da plenitude de Deus, revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Cristo agora habita no meu e no seu coração, através do Espírito Santo. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos levar às últimas consequências essa exortação que ele faz no versículo 6. Continuem a viver nele. Assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados. Precisamos colocar as nossas raízes e o nosso alicerce em Jesus. Não é no pastor, não é na presidência da convenção, na diretoria da convenção, não é no irmão, na irmã que você admira na igreja, porque todas essas pessoas, inclusive eu, somos falhos, somos humanos, somos pecadores e podemos cair. Deus me livre disso, Deus livre a você disso, mas é uma possibilidade, infelizmente. Quantos homens e mulheres que eram exemplos para multidões, para milhões e milhões de pessoas, e que caíram. Por isso que a gente precisa estar firmado em Jesus, olhando para Jesus. Devemos ser o exemplo para os fiéis? Claro que devemos. Precisamos ser, porque é através da gente que as pessoas vão chegar a Cristo. É através da minha vida e da sua vida. Mas se eu olho para alguém que está fazendo coisa que não diz com o Evangelho, eu olho para o Evangelho e deixo de olhar para aquele irmão, para aquela irmã. Deixo de olhar para aquele famoso ou famosa que você segue na sua rede social. Precisamos continuar, continuar. Não é, o Evangelho não diz sobre um momento da nossa vida. O Evangelho não é sobre uma experiência de domingo na igreja. Não é sobre uma experiência que a gente teve em algum momento da vida e agora não significa mais nada. Mas o Evangelho é constância. É começar bem e terminar melhor ainda. Todo dia precisamos nos render ao Senhor. Todos os dias precisamos carregar a nossa cruz.
e seguir a Cristo Jesus, o nosso Senhor, precisamos mortificar o nosso ser interior, o nosso homem interior, a sua mulher interior, a velha vida de pecado que ainda tenta nos destruir, tenta nos levar de volta para lá. É sobre isso que se trata o Evangelho. Devemos lembrar que o Senhor, Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Paulo está falando aqui da lei dos judeus. E a lei dizia que eles tinham que fazer um monte de coisa para ser salvo, para entrar no céu. Tinham que seguir a lei por inteiro. Se falhasse em um mandamento, era condenado em todos os outros. Se a gente for tentar viver no legalismo, que ainda é pregado em muitos lugares, que se esquecem de Jesus e ficam focados, na legalidade da lei, daquilo que chama de evangelho, que se confunde com a doutrina das igrejas, dessas pessoas, a gente não consegue, meus irmãos. Ninguém consegue. Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, que foi o que morreu na cruz, levou na cruz a escrita de dívida, os nossos pecados. E ele foi lá e pregou aquilo na cruz, dizendo: está consumado, fomos perdoados. E agora, por causa disso, a gente vive em liberdade. Liberdade para adorar a Deus e para não se manter escravo do pecado. Não é que a gente vai parar de pecar, não é isso, mas a gente não é mais dominado por essa força. Antes de Jesus, a gente vivia escravo, era dominado, a gente não conseguia fazer diferente. Mas hoje, graças a Jesus, ainda que a gente não consiga fazer aquilo que a gente quer, a gente, quando reconhece que a gente não tem força e não está dando certo, e a gente se arrepende e fala com o Senhor, Ele olha para nós e diz: já está perdoado, está tudo perdoado. Não é que a gente vai continuar sentindo prazer e fazer as coisas erradas, porque se a gente estiver fortalecido pelo Espírito Santo no nosso coração, quando você fizer uma malcriação para o papai e para a mamãe, quando você brigar com alguém, você não vai sentir a alegria, vai dizer: eu estou certo, é assim mesmo. Não, aquilo vai te machucar. Por mais certo ou certa que você esteja, aquilo vai te doer e você não vai sentir prazer naquilo. E você vai fazer aquilo que a Bíblia ensina, que é lá mesmo dando certo e pedir perdão. Fala: deixa para lá. E vai ser essa atitude que vai fazer com que o outro olhe para você e fale assim: o que é isso? Eu pisei nele, eu pisei nela, ela está vindo aqui pedir perdão para mim. Eu que tinha que pedir perdão para ela, eu que tinha que pedir perdão para ele, eu que precisava me desculpar. Então, que a gente nessa noite de ceia, de memorial, que a gente está lembrando desse sacrifício maravilhoso que Jesus fez na cruz por nós, para que nós pudéssemos receber a plenitude dele, a plenitude de Deus na nossa vida. Que a gente seja grato, que a gente viva com gratidão, como diz aqui a palavra do Senhor para nós, que nós sejamos verdadeiramente gratos ao Senhor, que nada desse mundo seja mais valioso do que nos lembrarmos que Cristo Jesus é o tesouro maior que nós temos, que nele habitam toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem.
para ter uma vida digna, para ter uma vida excelente, para ter vida abundante, para experimentar o melhor do Senhor para as nossas vidas, para que nada nesse mundo seja mais importante do que adorar e servir ao Senhor, com liberdade, com ousadia, que a gente não esteja preso às regras humanas, mas que a gente viva na liberdade do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão, que agora quando a gente for aqui comer a ceia do Senhor, fazermos um memorial da ceia do Senhor, que a gente realmente se lembre com alegria e com muita gratidão, porque o maior tesouro de Deus habita no meu e habita no seu coração. Vamos cantar ao Senhor? Hoje de manhã eu pedi a dona Regina para servir a ceia. Minha mãe quero pedir ajuda para servir a ceia hoje. Larguei minhas